igual ainda poder servir ao Senhor com os irmãos. Eu sou muito grato a Deus por estar aqui nessa manhã. Que Deus possa abençoar todos vocês que estão aqui. Agradecer a Deus ao meu amigo, ao presbítero irmão José, a todos os irmãos dessa igreja. Aqui o meu primo Benço, que louvou o Senhor, que Deus o abençoe. O pastor Rogério, da Assembleia de Deus do Brasil, um amigo também, a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Momentos como esse são únicos, né? Quem dera se todos tivessem essa noção de que tudo é único. Glória a Deus por vocês estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Salmo 127. Aleluia. Estamos ao vivo, transmitindo a palavra do Senhor com o evangelista William Nascimento. Hoje Deus vai falar com o homem, um cidadão. Hoje Deus não vai falar com o pastor, Deus não quer falar com o presbítero, com o diácono, não. Hoje Deus vai falar com o ser humano, com o homem, de fato. E Deus colocou esse salmo aqui, eu já ministrei muitas vezes, já dei um seminário nosso sobre ele, e Deus trouxe no meu coração novamente para estar compartilhando com vocês aqui nessa manhã. Salmo de número 127. Eu quero ler só 2 versículos, só, o versículo 1 e o versículo 2. Há uma grande necessidade, irmãos, de Deus falar com os homens, não só da igreja, os homens em si. O diabo está conseguindo destruir a imagem do homem há anos. E a gente está percebendo o quanto ele está degrimindo o que nós não deveria ser degrimido. O diabo está fazendo com que os homens sejam vistos como mulher em alguns lugares. Vai ser um tempo que já a inversão de valores já está tão típica como antes. A gente vê recentemente, 2 anos atrás, se não me engano, a empresa de grande nome de cosmético coloca no Dia dos Pais uma mulher. O diabo vai colocando que não deveria ser para ser de fato. Então o projeto demoníaco não nasceu no coração da empresa. Quem aqui tem empresa sabe, toda empresa de marketing, quando ela vai lançar uma proposta, lançar uma oferta, vai lançar um comercial, eles ficam 2 anos antes estudando o que vão fazer. Para quê? Para que eles alcancem o público X, alcance que de fato vai cair bem. Então vamos imaginar que antes daquele comercial ser lançado, a Boticário, não sei se foi o Boticário ou a Avon, mas esse cara estudando há muito tempo. Eu tenho certeza absoluta que eles buscaram um homem para ser referência no comercial e não achou. Infelizmente encontrou uma mulher para representar os homens. Isso não é motivo de a gente achar que foi o diabo. Para mim, eu digo para mim como homem, como pai de família, para mim é uma vergonha. Porque se eles encontraram uma mulher, o papel do homem é porque a gente se perdeu no tempo. A verdade é essa. Você pode observar que o homem tem alcançado os piores altos níveis de gráfico no Brasil. Hoje, 90% dos presídios brasileiros é composto por homens. Quem mais mata no trânsito é o homem. As maiores violências domésticas, a parte do homem. Só tem lei Maria da Penha porque o homem fez. Então, Deus fez o homem para amar. O diabo conseguiu perverter essa imagem e fez dele feridor. Quando o homem não cuida, ele fere. Jesus um dia disse, lá no Éden, Deus falando lá no Éden, já vou chegar onde eu quero chegar. Quando dá sentença para Adão, para Eva e para a serpente, que na época não rastejava, ele disse, olha Adão, que você não cuidou da sua esposa, agora você vai ter que trabalhar para comer. Eva, você vai sentir dores no parto. E para a serpente que não rastejava ainda, ele falou, agora você, Satanás, tu vai rastejar e comer o pó da terra. Aí ele tira o homem de cena e fala com a mulher e com a serpente. Entre vocês dois, a serpente e a mulher, eu vou colocar uma inimizade entre vocês. De modo que a serpente vai tentar ferir a mulher no calcanhar. Só que dessa mesma mulher vai nascer um homem. E este homem pisará na sua cabeça para todo sempre. Desde aquele dia, o diabo pegou raiva da figura feminina. Por quê? Primeiro, porque o diabo sempre soube que da mulher que gera. Homem não gera. E Deus foi tão maravilhoso que para gerar o seu filho, ele usou uma mulher. Então o diabo ele cria a ideia de que a mulher agora se tornou um dos seus maiores adversários. É por isso que há essa figuração que a serpente tentaria ferir a mulher, mas que a mulher nasceria um homem. Então o diabo desde aquele instante ele viu a mulher como mais um adversário maior do que o homem. E como o diabo é espírito,
ele não pode tocar na matéria física, ele tenta ferir a mulher todo dia. Como ele é espírito, não consegue ferir, quem que ele usa para ferir? O homem. Quando você que é casado fere sua esposa com palavras, fere seu filho, a gente se torna um diabo personificado. Quando eu firo a minha esposa com palavras, eu não estou sendo um marido feridor. O diabo toma a minha vida. Porque ele quer feri-la, mas ele não pode, porque é espírito. O espírito ele entra dentro de mim e faz de mim um feridor. É por isso que Paulo, quando vai falar acerca do cuidado do homem, a mulher, o que ele fala? Olha, maridos, ame a sua esposa como quem? Como Cristo amou a igreja. Se possível, dê a vida para ela. Por que Jesus dá essa recompensa para o homem? Porque Deus sabe que quando eu não cuido, eu firo. Deus sabe que quando o homem não cuida, ele fere. Se o diabo, de um lado, ele quer que eu fira a minha esposa, Deus vem na contramão. Não, mulher, não fere, cuida dela. Como eu cuido de vocês, igreja. Só que o homem não entende, é uma loucura psicológica, o homem não consegue entender. É por isso que eu disse, Deus hoje não quer falar com o presbítero, com o pastor, com o evangelista, ele quer falar com o homem. Porque Deus não se relaciona com o pastor, Deus não se relaciona com o presbítero, Deus se relaciona com o homem. Esse culto pela manhã iniciou-se na individualidade da casa de cada um de nós. Deus não está aqui me esperando, Ele vem comigo da minha casa. O meu culto é uma extensão, é liberdade de falar isso, é loucura, porque hoje o que eu mais vejo, que as pessoas querem ser homem de Deus, eu preciso ser homem de Deus, eu quero ser homem de Deus, mas ele não consegue ser o homem da casa. Aí eu fico pensando, já ministrei para homens uma palavra semelhante a essa, gente, eu queria só entender, que poder é esse, que consegue me dar línguas estranhas, mas não faz de mim um pai decente? Que espírito é esse que nós dissemos estar conosco, que nos faz praticamente ir bombar no ministério, mas não consegue amar a esposa, que não consegue honrar os filhos? Aí fica essa luta terrível, eu quero ser homem de Deus. Seja o homem da casa primeiro. Seja o pai que teu filho espera, que a minha filha espera. Sejamos o marido da nossa esposa. Detalhe, a minha esposa sabe que eu venho do encontro de homens, então gerou uma expectativa no coração dela. Ao voltar para casa, ela espera um milha diferente do que saiu. Glória a Deus. Eu disse para ela, estou indo para o encontro de homens, então no coração dela já nasceu a esperança. Ele vai vir diferente. Ele vai vir mudar de alguma área. Muitas das vezes a gente volta do mesmo jeito. E a gente vai ferindo diariamente a nossa família, ferindo diariamente os nossos filhos. E a culpa que a gente usa, não, pastor, é o diabo que tomou minha esposa. Não, pastor, é o diabo que tomou meus filhos. Não é, a gente deixou de cuidar, a gente deixou de proteger. Vamos ler o Salmo 127, só para que você entenda uma coisa rápida. Olha que o salmista do Salmo 27, Salomão, que preparou esse cântico a Deus, eu acho lindo esse salmo. Olha o que ele fala aí: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, também é em vão o que vigia o sentinela. Versículo 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde e comer pão de dores, porque assim dá a eles, os seus amados, o sono. Se o Senhor não edificar a casa, em vão ficam os que nela trabalham e edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, porque inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde e comer pão de dores. Amém? Só esses dois versículos. Presta um pouquinho no seu tempo. Salomão é muito sábio, ele de fato é sábio. Ele está falando como que a vida se torna vã, se torna sem sentido, sem graça. Ele usa, primeiramente, um termo bem alegórico, dizendo: olha, se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão vocês estão trabalhando nela, edificando. Aí
Aí ele fala de novo: olha, se o Senhor não proteger toda a cidade, também é vão o sentinela. Você sabe o que é sentinela? É o que guardava a cidade no tempo antigo. Salomão diz de uma forma muito expressiva, dizendo que a nossa vida se torna vã, não quando eu deixo de fazer. Minha vida se torna vã quando eu faço sem sentido. Na nossa mente a gente imagina que alguém que não tem sentido é quem não faz. Não. Os maiores que estão sem sentido é quem continua fazendo. Ele está dizendo assim: filha, se você não tem consciência que eu estou guardando a sua casa, ainda que você está de longe, se você não tem essa consciência, nem precisava você sair dela então. Filha, se você não tiver a consciência de que eu protejo a sua família enquanto você não está próximo, é vão você ficar preocupado. Não tem porquê. Aí ele usa um termo um pouco mais amplo: se o Senhor não guardar a cidade, em vão os sentinelas, os que ficam protegendo nas muralhas, avisando acerca do problema. Trocando em miúdos, se eu não tenho consciência que o país onde eu estou, que o estado onde eu estou, que a cidade onde eu moro, Deus está guardando, não tem por que eu crer que a força policial pode nos proteger. É vão. A nossa vida se torna vã não quando eu deixo de executar, quando eu executo sem sentido. Quando eu venho à igreja porque virou, meritocamente, virou um compromisso marcado, rotineiramente falando. Quanto mais eu faço algo, se torna rotina. A preocupação de Deus não é quem não vem. A preocupação de Deus é quem vem. A preocupação de Deus não é quem não está, é quem está. Porque eu posso estar aí só aqui corporeamente, eu posso estar aqui, mas preocupado na minha casa, preocupado com o meu trabalho, preocupado com o que eu vou comer. E eu tenho que ter consciência que Deus cuida. Por isso ele fala: se o Senhor não guardar, é vão a sua vida. E o diabo, ele sabe, ele conhece a palavra, ele não segue como nós, mas ele conhece. Ele sabe como deixar alguém viver uma vida vã. É que casamento sem graça. Não é um convívio familiar, é só alguém que está dormindo com outra pessoa na cama. São pessoas que moram dentro de um quadrante, não tem convívio. Na fé cristã acontece muito disso. Há os que pregam porque já aprendeu. Se o ímpio estudar a técnica da palavra, estudar o texto, ele vai saber falar. Mas é vã. É texto sem peso. O perigo não é eu me perder me afastando. O perigo é eu me perder praticando. Eu não posso resumir a minha vida cristã só no culto. Eu não posso resumir o ir à salva em Cristo porque eu pertenço à igreja. Não. O aspecto da minha salvação começa lá no âmbito da minha casa. Porque ali começa o meu culto. Eu não posso só ser humilde ao de Deus e não ser humilde a pai de família. Na verdade, eu sempre disse, o Senhor só conhece a minha família muito próximo. Eu sempre mudo para que a minha filha ame o pai dela. E não o pregador que Deus fez o pai dela ser. Porque o pregador tem tempo. Daqui a pouco eu vou embora, acabou a oportunidade. Quem volta para casa é o pai. Quem chega para almoçar vai ser o pai, não vai ser o pregador. O ministério é temporário, a família é permanente. E triste seria para mim, e muito triste seria para mim, digo com muita. Mas não foi nada. E triste seria para mim se a minha filha só conhecesse o pregador da igreja e não conhecesse o pai. E quem sabe ela ia crescer com trauma de igreja. Como muitos filhos de cristão é assim: eu não quero ir para a igreja porque o meu pai só aprende lá. Eu não quero pisar na igreja porque o meu pai abraçava todo mundo, mas nunca abraçou a minha mãe. Porque as nossas relações com Deus começam lá na nossa realidade, lá na minha realidade. Aqui estamos em comunhão, mas a minha realidade está lá onde eu moro. É por isso que ele diz: olha, inútil não será levantar de madrugada, descansar tarde e na noite servir pão de dores. Ele está dizendo: não é palavra, inútil, milha, você levantar de madrugada para trabalhar, para construir, para granjear, para você obter, se no fim da noite o que você põe na mesa é pão de dores.
Inútil é você pregando, ministério, chamada, se na minha casa o que eu sirvo lá não é um pão da comunhão, um pão de dor. Eu estou servindo miséria para quem eu deveria servir a paz, a comunhão e o amor. Ainda esse dia eu começava a conversar com as crianças. Falei, gente, vocês têm que lutar, não pela igreja, vocês têm que lutar pela família, porque a igreja só existe por causa da família. Aleluia! O apóstolo Paulo dá uma instrução específica e profunda a Timóteo, você é um jovem pastor, tu vai pastorear uma igreja muito complicada que é de Éfeso. Lá tem ancião, lá tem homens que já perderam o controle da casa. É por isso que as instruções que Paulo dá a Timóteo, tudo semelhante à família, fala, diga para eles que se eles quiserem cuidar da obra e não cuidar da sua família, eles negaram a fé. E é pior do que o incrédulo. Aquele que cuida da igreja, mas não cuida da sua família, primeiramente, ele negou a fé. Aleluia! Detalhe, ele diz, e é pior do que o incrédulo. Irmão, a gente conhece as coisas da igreja, a gente sabe a liturgia, a gente sabe o que acontece, já está gravado em nós. A gente só não consegue mais dizer para a esposa que acordar de manhã, dar um bom dia, pegar o filho no colo e só andar, desfrutar da família. E na nossa mente, não, primeiro a igreja, depois a família. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você vai acabar com a sua família. Cuide da sua família, cuide com intensidade, porque cuidando da sua família, eles vão ter desejo de ir com você. Como o salmista está dizendo no Salmo 127, versículo 2: inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer pão de dor. Ele está dizendo, ele é inútil para um cristão. Ele achar que a vida dele se resume a um trabalho, a um ministério, a chamada. Se no fim de tudo isso, lá na sua realidade, ele dá pão de dores. A expressão pão de dores aqui, pão que se come, dores é o que causa. Está dizendo assim, é inútil vocês fazerem, vocês produzirem, só que lá na realidade de vocês dão o resto. A gente dá o resto do tempo para o filho, a gente dá o resto do tempo para a esposa, a gente dá o resto do nosso tempo para a nossa casa. Aí Deus está perguntando, é inútil tudo isso então que vocês estão fazendo. Deus nos preparou essa manhã para falar com os homens. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós precisamos de fato apagar essa negridão que o diabo faz com relativa à masculinidade. Parece que nós estamos sem referência, mas quando a gente perdemos a referência, nós só perdemos o papel de proteger. E quem não protege, fere. Tanta mulher de pastor, de pregador, de crente, que sofre calada. Porque ela vê o marido servindo a igreja, pega a criança no colo, mas ela não vê ele fazendo o mesmo com ela e com a família. Isso é miséria. Isso é miséria. Deus não tem prazer nessas coisas. Deus me chama de desonesto com uma ação dessa. Deus me chama de incrédulo. E você é pior do que alguém que não me conhece, porque você negou os teus. Você negou a sua prole, você negou a sua origem. Eu me lembro que uma vez eu tinha que pregar no estado de Goiás. O pastor conhece o pastor Ramon Alves. Eu fiquei uma semana lá no congresso unificado deles. Eu fui sozinho, minha esposa não foi nem minha filha. E eu me lembro que no primeiro dia foi uma bênção, no segundo também. No terceiro dia de antes, já comecei a ficar mal. Eu lembro que na época eu morava lá no Jardim Oeste, numa rua feia, pensa uma rua feia. É feia mesmo, a minha rua era terrível. Eu estava lá no estado de Goiás, uma cidade muito linda, sentado no meio-fio. E eu falei assim, meu Deus, que saudade daquela rua esburacada do meu bairro. Eu estava num bairro maravilhoso, bairro Santa Esmeralda. Coisa mais linda, rua limpinha, e eu com saudade dos buracos, lá da minha rua que na época eu morava. Quando eu senti essa saudade, eu amo o Espírito Santo, porque ele fala conosco, ele fala, filho, essa saudade aí é porque você tem para quem voltar. É porque você tem para quem voltar. Porque a felicidade não se resume em ir, a felicidade se resume em voltar. É por isso que a alegria de Cristo não é quando ele veio aqui, a alegria é quando ele vai voltar com a igreja para o lugar de origem. Então você está no meio-fio pensando na rua esburacada de época que eu morava, e de meu Deus, você estava naquela poeira, daquela rua esburacada, quando chovia virava um rio. E Deus, não, é porque você tem para quem voltar. E glória a Deus por isso. Para nós homens,
voltar mesmo. A gente faz de tudo para não voltar. Ele até vai, mas vai com o coração longe. Não tem para quem voltar. Ele é um andarilho morando numa casa. Esse andarilho que anda pela cidade, eles só estão andando porque não tem para quem voltar. Aí ficam andando para achar um destino, mas não tem para quem voltar. O destino é na volta. Não é quando você faz a mala para viajar, é quando você já está voltando. Você olha no cartão de embarque, eu vou voltar para a minha casa. Irmão, você pode ter uma casa mais simples, você pode dormir no hotel 5 estrelas, mas você tem saudade da sua simplicidade. Você tem saudade da sua cozinha, se comer tem um buraco, você gosta daquele buraco, porque ali está nossas emoções implícitas ali. E Deus traz a consciência nessa manhã. O dia está sendo inútil trabalhar, ganjear, se é bom de dores que você serve. Os homens têm que colocar nós, homens, temos que colocar a mão na consciência enquanto é tempo, porque senão está sendo em vão a nossa fé. Como diz o apóstolo Paulo, disse Timóteo, não tenha uma fé fingida, mas tenha a fé que a sua avó Lloyd tinha, de crer absolutamente no Deus da família. Glória a Deus. O diabo está micrando, ele não está mais ganhando, ele está micrando, ele está dizimando, ele está destruindo o conselho familiar. Por que o diabo está no conselho familiar? Porque ele sabe, casa destruída é terreno fértil para ele habitar. Vamos pensar aí. Às vezes a gente acontece vir para o culto, esquecer o aparelho celular, às vezes acontece. Você viu a falta que faz para nós? Dependendo de onde você mora, da igreja, você até volta para buscar. Chega atrasado, mas você busca. E às vezes eu esqueço meu filho, nem dou falta. Às vezes esqueço a minha esposa ou a mão, eu nem dou falta. Porque as nossas emoções já não estão mais concentradas onde deveria. Está numa coisa que pode ser trocada, se quebrar diariamente. O salmista está dizendo que é inútil. Não será levantar de madrugada, trabalho, repousar, conquista do trabalho, se lá na realidade é pão de dores. O prazer de Deus é que eu troque esse pão. O pão de dores, ele traz mácula, ele traz dor. O pão de dores divide, separa, ainda que estamos juntos. O pão de dores rouba o caráter, tira a paz. O pão de dores faz a minha filha não ter prazer em olhar para mim. O pão de dores faz a minha esposa chorar pelos cantos sem que eu saiba. Mas o pão que Deus quer que nós colocamos é o pão da oração. O Pai nosso que estás no céu, porque é santo é o teu nome, porque Ele vem a nós através do teu reino, para que venha se manifesta a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, aleluia, de cada dia, nos dai hoje. O pão que Jesus quer que eu coloque na minha mesa, simbolicamente falando, é o pão da oração. Por quê? O pão da oração é um pão que não tem distinção. O pão da oração, até Judas, o traidor, na mesa come. O pão da oração é um pão que sara as minhas dívidas ao ponto de eu perdoar quem me deve. O pão que Jesus dá na oração é para que todos comam, é por isso que ele diz: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque quando esse pão chega, eu passo a perdoar as minhas dívidas, e quem comer desse pão perdoa até aquele mesmo que o ofendeu. Para quê? Para que ninguém venha a cair em tentação, mas sejam livres do mal, porque dele é o reino, porque dele é o poder para todo sempre. Pensa aí, porque a gente pode pensar, dependendo das suas práticas, lá na sua realidade, na sua casa, que pão nós temos servido. Pensa, porque lá no trabalho, quando a gente erra, o patrão esculacha conosco, né? E a gente vem de lá como um derrotado. Mas quando você chega no portão da sua casa, você é o herói. Você é. Ali você é o herói. Pode ser que o seu patrão você não presta porque tu não trouxe retorno lucrativo. Mas ainda que você vindo triste na tua casa, alguém te espera como herói. Lá aqui é o teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu parente, não sei, alguém está ansioso em te receber chegar. Você não vê, mas se Deus pudesse te mostrar, através de uma visão, como a sua família te espera quando você está vindo para o trabalho, se você tivesse a noção do que é chegar no coração dos nossos filhos antes de chegar no trabalho, se você tivesse a noção do seu animal doméstico, ele também sente a sua falta. Porque para eles você é importante, o seu patrão não. Porque não deu lucro para ele, você não presta, mas lá na sua realidade você presta. E às vezes a gente valoriza mais a empresa do que a nossa família. A gente valoriza mais o trabalho do que a
É inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde e dar para a tua família pão de dores. Deus nos chama hoje a consciência de trocarmos esse pão. Põe para fora esse pão de dores e começa a colocar o pão nosso de cada dia nos velhos hoje. Arranca esse pão de dores que só traz dor e sofrimento e coloca o pão do perdão. Deixa eu liberar uma palavra profética nessa manhã para a nossa vida, inclusive a minha, na tua mesa da tua casa. Ah, pastor, não tenho mesa. No mesa significa comunhão. Na comunhão da tua casa não vai faltar eu te amo mais, não vai faltar eu te perdoo, não vai faltar eu te ajudo, não vai faltar eu estar aqui para te ajudar. Em nome de Cristo, que na nossa mesa hoje Deus tira o pão de dores e nós passamos a colocar um pão que sara, que cura e traz a comunhão para todos sempre. Aleluia. A gente vê que o próprio Cristo foi um exemplo. Na sua última Santa Ceia, que ele serviu aos seus apóstolos, ele sempre soube que o traidor estava ali sentado. Ele sabia que Pedro estava com a sua espada, como ele gostava de andar assim, ele sabia. Mas ainda sabendo de tudo isso, ele pega o pão e disse: este é o meu corpo, partido por vós. Ele poderia falar: não, esse pão é só para os crentes, é só para aqueles que estão bonzinhos. Judas não presta, Pedro também não. Não, ele sabendo dos problemas da mesa, ele disse: olha, mas mesmo assim, este é o meu corpo partido por vocês. Por que Jesus dá esse exemplo? Porque ele está dizendo: o homem consciente, ele sabe dos problemas. O homem consciente, ele sabe dos problemas essenciais da família. Mas mesmo sabendo dos problemas, ele não deixa de servir o pão da comunhão para os que ali estão. Aleluia, Jesus. A sua vanagada. Que Deus possa voltar novamente, trazer essa consciência para nós. Que a nossa família é o maior patrimônio que temos. O ministério acaba, a chamada tem tempo para terminar. O apóstolo São Paulo indo a Éfeso, ele faz uma das suas viagens para visitar os irmãos. Ele percebe que a igreja de Éfeso estava perdendo o convívio do que se diz a família, que os homens estavam perdendo o comando da casa. Quando o comando não é existir, está perdendo o sincronismo. Sintaria dos vossos filhos, porque isso não é bom. Servo, seja submisso ao vosso Senhor como você é Cristo. Senhor, não humilhe o seu servo, porque Deus não faz acepção de pessoa. E no versículo 11 ele disse: no demais, meus irmãos, fortalecei no Senhor e na força do teu poder, porque a nossa luta não é contra o sangue, nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra um inimigo invisível que separa a casa, que separa a família, que destrói as relações. Deixa eu dizer uma coisa: quem vai sair da tua casa não é o teu filho, é o diabo que está tentando separá-lo você dele. Quem vai sair da tua casa não é tua esposa, não é você, é o espírito maligno que ali está trabalhando. Então, por gentileza, a nossa luta não é contra a carne. Às vezes você está batendo boca com a tua mulher, está batendo com o diabo, não sabe? Às vezes você está querendo brigar com o teu filho ferrenhamente, não ele, mas o próprio espírito do diabo está batendo boca contigo, você não sabe. É por isso que Paulo diz: gente, discerne. O homem maduro, ele consegue discernir o que é e o que não é. É para falar: meus irmãos, depois dos problemas familiares, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Para quê? Porque a nossa luta, mulher, não é contra a tua esposa, a luta não é contra a tua sogra, a luta não é contra o teu filho, a luta não é contra o teu irmão sanguineamente falando, não. Há um inimigo invisível que trabalha e você não vê. Há um inimigo que está tentando separá-los e você não sabe. A potestade, a principado, o príncipe da Pérsia com seus demônios ordenados para destruir a tua casa. Mas deixa eu te dar uma coisa: use o capacete da salvação. Ele protege a mente ao equilíbrio, mente ao sistema nervoso. Coloca o escudo da fé, porque os dardos inflamados do maligno com ele é combatido. Coloque a coraça da justiça, usa a espada da palavra e os pés que levam o evangelho. Ela me assura, banda. Inútil vos será trabalhar de manhã, repousar de tarde, e lá na tua família o pão de tua mesa é dado. Os Cristos da cruz, o mesmo Deus que entrou lá na casa de Lázaro, o mesmo Deus que restaurou a família de Zaqueu, o mesmo Deus que estava na casa de Obed-edom na forma da arca, o mesmo Deus que restaurou a casa de Noé, o mesmo Deus que está aqui nessa noite é o Deus da tua casa. Eu quero liberar a palavra para que todo o inferno, toda a potestade, toda a legião, toda a hoste maligna
pensamento inteiro para nós que temos filho. Eu tenho uma filha de 10 anos. Dependendo do que eu hago lá em casa, ou ela cresce com o desejo de ter um pai, de ter um marido igual eu sou para a mãe dela, ela cresce com raiva. Pergunte para si próprio, você que tem filho ou filha, se teu filho ou tua filha casasse com alguém, igualzinho você é para sua esposa, para os homens, como é um encontro de homens, se teu filho ou tua filha casasse com alguém com a personalidade igual você é para a tua esposa, pensa aí, seu filho estaria feliz? Pensa, a gente tem que pensar. Porque pensar, a gente navega em nós. Se a minha filha casasse com um cabra igualzinho eu sou para a mãe dela, será que a minha filha estaria feliz hoje? Ou ela teria pavor de casamento? Eu não quero casar não para ter um marido igual meu pai foi para minha mãe, eu não quero. Não quero saber de família não, porque meu pai foi um péssimo pai. A gente não tem só poder de comandar a casa, a gente influencia os que estão ali dentro. É por isso que eu li com você o versículo primeiro: em vão os que edificam a casa, em vão o homem que edifica a sua casa, sem crer que Deus está edificando por ele primeiramente. Deus tem que ser o primeiro edificador, que através da sua edificação eu trabalho com consciência, que nessa manhã maravilhosa nós possamos sair daqui com a consciência. Da mesma forma que eu procuro ser útil ao ministério, da mesma hora que eu procuro em Deus ser útil à chamada, eu preciso ser mais ainda desejoso e ser um bom pai, e ser um bom filho, e ser um bom membro da família, e ser um bom marido, e ser um bom pai ao ponto da minha filha ter desejo de casar um dia com um camarada igual eu sou para mim, eu sou para a mãe dela. Porque senão foi tudo em vão. Porque senão não valeu de nada. Não valeu absolutamente de nada. Baseado no que Paulo falou, não valeu de nada. Timóteo, os que querem cuidar das coisas de Deus e não cuidar dos teus, da sua família, negou a fé. Eu nego a fé não quando eu passo e não creio mais a palavra. Eu nego a fé quando as minhas ações não estão de acordo com o que a minha família espera. Um homem de Deus nega a fé não quando ele sai da igreja e desvia. Não, um homem nega a fé quando ele cuida mais das coisas do que da sua família. Não, eu tenho um ministério, minha esposa que se vira. Não, está enganado. Deus arranca a costela de Adão para mostrar que é do lado que nós temos essa manhã. Jesus mesmo disse: não convém que o homem viva só. Não está falando de convívio assexuadamente falando. Não convém que o homem tenha os seus planos só. Com que a graça para a família do planejar o ministério só. Não, mas voltar para casa assim. Não! Ela é participante. Ela tem que ser atuante. Direto ou indiretamente. Ela é participante. Porque o dia que o seu ministério acabar, o dia que você foi injustiçado, o dia que a ingratidão bater na porta, o abraço é eterno que você vai receber de conforto. É eterno. O dia que alguém se levantar contra ti, um falso testemunho, é ela que vai sentar contigo e vai dizer: eu sei quem você é, eu confio em você, meu amor. Então, no nome de Cristo, para os homens, inclusive a nós, todos nós aqui estamos, há uma responsabilidade de Deus. Ame, cuide como Cristo amou a igreja. Porque quando eu não cuido, eu vou ferir. E a ferida no calcanhar da mulher não é mais o diabo que faz. Eu serei a mão de obra para fazer o que ele deseja contra a mulher. É por isso que, infelizmente, hoje tem essa lei Maria da Penha. Essa lei só Deus teve que permitir ser criada, porque nós estávamos ferindo demais as mulheres. Digo nós de modo geral. Só existe isso porque alguém feriu. Se não existisse ferimento, era só cuidar, não tinha por que criar. Deus permite uma lei para proteger elas do que o diabo faz através de nós. Mas nessa manhã maravilhosa eu quero acreditar que nós vamos sair daqui bem mais amorosos com a nossa família. Eu quero acreditar que todas as vezes que você sair da sua casa, se a sua esposa não puder estar com você, se seus filhos não puderem, você sai da sua casa e os abençoa. Não, abençoa minha casa, minha família. Senhor, eu quero abençoar minha esposa, eu quero abençoar minha filha, eu quero abençoar a minha casa, a minha família. Eu quero vos abençoar. Porque se a bênção partiu de você,
não tem como o diabo achar espaço mais naquele lugar. Mas quando eu deixo de abençoar, eu passo a amaldiçoar, seja com palavras ou com ações involuntárias. Eu encerro recitando que Salomão ouviu do pai Davi. Davi está deitado numa cama, velho, as suas concubinas fazendo calor em seu corpo. Ele vai dar o último conselho ao teu filho Salomão, que vai assumir o projeto que Deus deu ao próprio Davi. Chama meu filho Davi, eu preciso dar a última palavra, porque no passado os pais davam o último conselho. Salomão chega, se arruma perante o pai e fala: filho, está dizendo na primeira vez, se não me engano, filho, eu vou pelos caminhos da vida. E encerrou para mim o que eu tenho. Mas ele diz: ser homem. E se você for ler a palavra, está homem com letra minúscula. Ou seja, não é o homem de Deus. Seja homem naquilo que você vai enfrentar. Ser homem. Tente bom ânimo e ser homem. O último conselho do pai Davi a Salomão: ser homem, garoto. Você vai lidar não só com prata ouro, você vai lidar com problemas. Você vai lidar com problemas no reino. Você vai lidar com problemas da nação. Você não vai precisar só de poder. Você vai precisar de caráter. Ser homem. E a partir daquele dia Davi morre. E Salomão passa a assumir o que o pai dele já tinha deixado de legado. O fim da história de Salomão, tristeza só. Errou onde não deveria errar. Começou bem, iniciou bem. No fim da vida, isso está em 2 Reis capítulo 11, ele se desvia no fim da vida, ao ponto de ele sacrificar a demônios, porque ele aprendeu de Deus lá no começo. Um homem que tinha tudo para triunfar, fez o que não deveria. 1000 mulheres para si, saciar o seu desejo, o seu prazer. Mulheres essas que Deus disse: não chega perto delas. Casou com quem não devia, se envolveu com quem não devia e morreu apagado da história. Se tu ler 2 Reis capítulo 9, você vai dizer que o próprio Deus apagou, rasgou a história de Salomão e disse: tudo que eu te dei, Salomão, eu arranco de você e vou dar a outro que tem capacidade de não só ser rei, mas ser homem e cuidar. É porque muitos não pregam o fim da história de Salomão, mas o fim da história do rei Salomão é uma miséria. O que adianta encher a cabeça de sabedoria, mas ser um ignorante na prática? Porque o homem sábio não é aquele cuja mente está cheia de conhecimento. O homem sábio é saber utilizar tudo que a mente dele carregou. Pode estar cheio da mente em versículo, pode ter PhD em teologia, pode estar cheio da palavra. Se não utilizar, diante de Deus não é sábio. É só mais um cavalo puxador de carroça. Quem já viu um carroceiro aqui alguma vez? Você pode observar que é o carroceiro e o cavalo, sim ou não? Quem tem mais força física, o cavalo ou o carroceiro? O cavalo, na verdade, com certeza. Mas quem está puxando a carroça? O cavalo tem força, mas tem isso aqui, ó. O homem não tem força, mas ele sabe usar isso aqui. É por isso que ele comanda o cavalo. Na obra de Deus, na vida cristã, na vida familiar, não basta só poder. Eu tenho que saber utilizar o poder que foi me dado, porque senão, ainda poderoso que eu sou, puxa a carroça a vida inteira. Salomão tinha tudo, mas se perdeu no fim da sua história. É por isso que Deus, infelizmente, rasga a história dele. Infelizmente, o fim de Salomão foi triste, e ele recebeu do pai o conselho lá no começo: filho, você é um homem. Cuidado com as alianças. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem você está. Filho, a vida só não é poder, a vida é realidade. A vida você vai ter que lidar com coisas que só você e Deus vai saber enfrentar. Então, que Deus e Cristo possa, de uma vez maravilhosa, fazer de nós não só homens cheios do Espírito Santo, mas que Deus faz de nós homens que têm o caráter que o Espírito Santo quer produzir, ao ponto de ouvirmos de Deus o que ele disse a Timóteo através de Paulo: filho, seja um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar. Que você possa abrir a palavra e olhar para ela sem nenhuma restrição, porque você se privou. Vou ler aqui o final do fim da história de Salomão, capítulo de número 11 de 1 Reis.
Versículo 9: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque ele se desviou o seu coração do Deus de Israel, o mesmo Deus que o apareceu 2 vezes, acerca daquele assunto que Deus tinha dado a ele, não se guiasse por outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Versículo 11: assim disse o Senhor a Salomão, porque te ouvi isto em ti, e não guardaste a minha aliança, os meus estatutos que eu te mandei, hoje certamente eu rasgarei de ti o reino e darei para outro. Aleluia. Versículo número 12: todavia nos teus dias não te farei por amor a Davi o teu pai, mas eu rasgarei você da história, porém todo o reino não rasgarei, mas darei a outro. O fim da história de Salomão foi triste. Sábio vencido pela ignorância. Sábio vencido porque não soube administrar o que o homem tem que administrar. Que Deus possa fazer de nós saudáveis para a igreja, para a família, para o trabalho. Porque o que faz a igreja ser igreja, a família. O que faz o aluno ser aluno, a família. O que faz o cidadão ser cidadão, a família. Tudo flui do prole, da prole familiar. Nós possamos valorizar tanto quanto a nossa família, porque o desejo de Deus é salvar e abençoar a nossa casa. Que Deus coloque no nosso peito uma unção poderosa, não só de expulsar demônios, mas de abraçar os que namoram, transferir o amor que Deus colocou no nosso peito. Se coloca sobre os seus pés, eu quero orar. Posso orar, pastor Rinaldo? Louvado seja o nome de Jesus. Quero orar por nossa família, para aqueles que não veem.